Olá, boa noite, alunos. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar início a um novo assunto da disciplina de Relações Humanas. Tudo bem? Bom, na aula passada nós falamos sobre a afetividade, né? Esse sentimento de afetividade e o que ele contribui para nossas relações interpessoais, para as nossas comunicações, para o crescimento e engrandecimento de nós como profissionais dentro do mercado de trabalho e para a nossa empresa com essa afetividade, ou seja, com esses laços de afetividade dentro das nossas relações interpessoais. Bom, e hoje nós vamos falar sobre as bases do relacionamento interpessoal. Já é um assunto um pouquinho mais curto, tá bom? Não vai ser uma aula tão extensa como a última. Eu acredito que não. Bom, nós vamos dar início agora. Desde já eu peço que vocês acompanhem pela apostila de vocês. Eu vou estar mandando aqui a apostila dizendo a página, tá bom? Vai estar contida lá na página 45 da apostila de vocês, onde vocês vão poderem ler os assuntos complementares, tá bom? Bom, e essas bases do relacionamento interpessoal? De maneira inevitável, em qualquer situação ou em qualquer profissão, e quase em qualquer outra atividade, o ser humano precisa estar em um relacionamento adequado com seus companheiros. Que na realidade foi o que nós falamos. A busca por essa relação de afetividade faz com que tenhamos um relacionamento adequado dentro dos nossos vínculos de convívio, nossos vínculos sociais. Ok? Seja dentro do mercado de trabalho, seja dentro da família, seja em nossas relações de amizades, esse tipo de coisa é necessário para que nós tenhamos esse relacionamento adequado, é necessário que tenhamos essa afetividade e o companheirismo, tá bom? Ou seja, que há essa troca mútua. Ou seja, que você vê a outra pessoa como um suporte, como uma base, como um companheiro. Tá bom? E nós vemos aqui através dessa imagenzinha, onde nós conseguimos ver um interligando aos outros. Ou seja, essa troca de informações, esse relacionamento adequado, faz com que essas trocas de informações permite com que um determinado profissional adquire um conhecimento mais abrangente sobre determinada coisa que ele não tinha tanta afinidade através dessas relações. Bom, quando este relacionamento é harmonioso, contributivo, espontâneo, ele gera uma satisfação e, consecutivamente, um progresso, ou seja, o crescimento. Tá certo? Ao contrário, quando é conflituoso, surgem obstáculos ao desenvolvimento das atividades, gerando o quê? Um emperramento, um empecilho, tá bom? Nos objetivos a alcançar. E aqui nós conseguimos ver na imagem cada indivíduozinho aí se dando as mãos e se ligando para quê? Para contribuir, um ajudando o outro nessa contribuição e no crescimento. Vamos trazer isso por exemplo, para a empresa, para uma determinada empresa, ou seja, até dentro da sala de aula, por exemplo, essa troca de informações entre os alunos, um ajudar o outro naquele conhecimento que ele não conseguiu, o determinado aluno não conseguiu entender, já o outro que conseguiu proporcionar para aquele outro um entendimento. Como é? Ele ensinar, essa forma de ensinamento, de contribuição. E aí é o que nós vimos. Quando nós temos uma relação harmônica, tudo anda direitinho, né? Tudo. Seja no nosso trabalho, porque quando a gente se dá bem com determinadas pessoas dentro do nosso trabalho,
O nosso trabalho é leve, a coisa acontece de forma leve, a gente consegue fazer com que a empresa se desenvolva e cresça sem nenhum conflito. Já ao contrário, se haver essas relações conflitantes, esses conflitos entre esses profissionais, entre essas pessoas, aí a vivência será mais complicada. A troca de informações, o ganho de informações, isso vai se tornar um pouco mais complicado e bem complicado. Ou seja, vai trazer para o ambiente de trabalho um ambiente não harmônico, trazendo consigo coisas muito pesadas. A pessoa já sai de casa dizendo, meu Deus do céu, já tenho que trabalhar hoje, vou ter que ouvir tal pessoa, vou ter que não sei o que, vou ter que... Entendeu? Ou seja, a necessidade de que tenhamos essas relações de companheirismo e de afetividade, tá bom? Termos esse vínculo de afeto, certo? Igualmente nas nossas famílias. É o que devemos buscar também no trabalho, que é uma família. Bom, mas o que são essas relações humanas? O que é na realidade essas relações humanas para a gente, né? O que elas contribuem, o que elas trazem, qual é a sua função, né? Na realidade, as relações humanas, ela nada mais é do que a arte do relacionamento humano, que surge quando dois ou mais indivíduos se encontram desta forma no ambiente de trabalho, em que duas pessoas partilham ideias e tarefas, gerando-se um convívio que poderá resultar em cooperação ou em atritos ou em comparações. Ou seja, essas relações humanas, elas podem ser tanto classificadas como boas relações ou como más relações, tá certo? A gente pode muito bem nas relações dos nossos trabalhos termos resultado de cooperação, um cooperando com o outro. Ou então pode haver os atritos, ou pode haver comparações quando o seu chefe começa a comparar os profissionais. Ah, mas fulano faz isso, 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 e se você não faz isso? Essas formas de comparações que fazem com que o estado de trabalho, o vínculo afetivo seja quebrado, tá bom? Que é isso que a gente não busca. A gente não busca essa quebra desse vínculo afetivo. A gente busca cada vez mais darmos forças a esse vínculo afetivo. Bom, aí como eu falei anteriormente, há dois tipos de relações humanas. A de comunicação interpessoal, certo? Que é quando é um relacionamento entre pessoas caracterizado através de eventos ou acontecimentos que se verificam no lar, na escola, na empresa, na igreja. São essas relações que a gente tem com maior convívio, tá bom? E a comunicação intrapessoal. Já a comunicação intrapessoal, ou seja, interpessoal, é aquele relacionamento entre pessoas, né? Ali, entre eventos, sejam em eventos, sejam em algum acontecimento, no próprio lar, ou na própria escola, ou na própria empresa, ou na igreja, tá bom? Mas a intrapessoal é a comunicação que mantemos conosco mesmo, ou seja, essa interpessoal nós estamos mantendo essa comunicação com nós mesmos. É o diálogo interior. Exemplo, orações, meditações, isso tudo é as intrapessoal. Intra, dentro de mim, eu mesmo, com os meus pensamentos, fazendo ali um processo de reorganização, tá bom? Bom, verificamos algumas ações de relacionamentos com pessoas, uns benefícios e outros malefícios. Vamos falar sobre as ações negativas. As ações negativas dentro das relações. Nós temos, por exemplo, o comodismo, que torna tudo morno e sem sal. Quando a gente tem aquela relação, já tivemos, todo mundo já passou por isso, de ter aquela relação que no início estava lá, estava indo bem, a gente estava contribuindo um com o outro, mas aí a hora a coisa fica morna e sem sal. Ou seja,
aquela troca de informações, aquele ganho, aquele enriquecimento, ele teve uma quebra. Porque tudo em nossa vida, ela precisa ser regada. Para uma planta cresça e gere frutos, é necessário que eu regue ela. É a mesma coisa de nossas relações. Para que as nossas relações cresçam com isso e temos esse vínculo de afetividade, é necessário que eu esteja rotineiramente alimentando essa relação, fazendo com que essa relação tenha essa capacidade de se sustentar, tá bom? Julgamento que destrói imediatamente qualquer relacionamento. Julgarmos, ele destrói o relacionamento em qualquer relacionamento, tá bom? Irradiação, que transfere a carga de algo errado para outras pessoas, que é o que ocorre muito dentro dos mercados de trabalho. Você passou por algum problema lá na sua casa e você leva o problema que você teve na sua casa para dentro do seu mercado de trabalho, dentro da sua empresa. Ou seja, e aí as pessoas que contribuem com vocês vão sofrer com isso. Só um momento, eu vou bem aqui pausar bem aqui, só um momento. Pronto, voltei, alunos. Desculpa aí pelo problema. Bom, aí como eu estava falando para vocês, essas relações, quando elas são ações negativas, quando sofrem ações negativas, ali, por exemplo, o comodismo, que vai fazer com que a coisa fica morna ali, e aí a pessoa não tem aquele sentimento de satisfação, de crescimento. Isso faz com que os profissionais não se desenvolvam por exemplo, dentro do trabalho. Nós vimos sobre o julgamento, né, que destrói imediatamente qualquer relacionamento, qualquer relação, seja relação no trabalho, seja qualquer tipo de relação interpessoal. Se há essa questão do julgamento, ali é um dos grandes problemas. Elas tendem a quebrar esse processo de relação e fazer com que a afetividade não se estabeleça. A irritação, né, que transfere a carga de algo errado para outra pessoa. E isso é um dos grandes problemas, como eu falei anteriormente, no mercado de trabalho. É isso. As pessoas tendem a trazer os seus problemas, seja familiares, para dentro do mercado de trabalho, tá certo? Quer que seja ao contrário também. E por isso que nós devemos saber como lidar, como nós devemos funcionar dentro do nosso mercado de trabalho e como nós devemos funcionar dentro das outras relações, seja em casa, seja com nossos parceiros, seja de qualquer outra forma, tá bom? A gente tem que saber como é que a gente vai lidar em cada ambiente, tudo bem? Aí nós temos também a leviandade, que desconsidera que os outros têm sentimentos e preocupações. Isso também é um dos grandes problemas. A mentira, que acaba com a confiança entre duas pessoas, ou seja, quando há mentira, a confiança vai-se embora também, certo? E as críticas, que é outro grande problema hoje dentro do mercado de trabalho, são as famosas críticas, um criticar ao outro, querer dizer, por exemplo, como o outro deve trabalhar, como o outro deve funcionar. E na realidade, cada indivíduo tem que ter a sua própria responsabilidade e saber de suas atividades, do que ele deverá desempenhar durante as suas atividades, sem a necessidade de outra pessoa estar sendo crítica, tá bom? Com essa pessoa. E aí até ele dá um exemplo, né? Que quando a gente entra com essas críticas, é como se estivesse montando ali, formando uma muralha enorme, separando você da outra pessoa. E aí, se a gente está com essa barreira nos separando, como é que a gente vai ter esse relacionamento? Como é que vai haver essa relação? Não tem como, né? E isso são as ações negativas que acontecem e que a gente deve eliminar de nós, tá bom? De cada um de nós. Nós devemos eliminar. Devemos parar com o comodismo, com o próprio julgamento,
com a irritação, com a leviandade, com a mentira e com as críticas. Tá bem? E nós temos as ações positivas. As ações positivas, nós temos a aceitação. Quando você passa a aceitar, que compreende que as pessoas são falhas e precisam de ajuda. A aceitação é aquela: eu sei que todos nós somos falhos. O meu colega de trabalho errou. Eu simplesmente chego, converso com ele, ouço ele, converso com ele, e aí eu falo: olha, isso deveria acontecer dessa forma, tal forma, tenta ver da próxima vez, tudo bem, tal. Essa relação cordial, tá bom? Essa relação cordial. Ouvir, que permite entender os sentimentos dos outros. Muitas das vezes, por exemplo, quando a gente ouve o outro, a gente termina funcionando como se fosse uma base forte para aquela outra pessoa. Por exemplo, nem sempre nós estamos bem, chegamos no trabalho, às vezes com cabisbaixo, triste, mas aí depois que a gente conversa com um colega de trabalho, e aí a gente começa a se motivar e ver que na realidade às vezes a gente estava se preocupando por uma coisa que não tinha necessidade. Ou seja, essa questão de ouvir o outro e ajudar o outro é uma de grande importância. Paciência permite suportar uns aos outros. Nós temos que ter paciência, temos que suportar uns aos outros, porque sempre vamos ter pessoas, e é isso, nós somos seres diferentes. A gente não vai encontrar alguém que seja muito próximo da gente, que tenha a mesma, vamos dizer aqui, a mesma personalidade que nós, tá bom? Ou seja, e a necessidade de a gente entender que o outro é um ser diferente também. E a gente tem que aceitar, ouvir e assim poder dar algum direcionamento. Bom, elogiar, que auxilia nos laços de simpatia mútua, tá certo? Interessar-se, ou seja, se interessar pelo outro, pelo que o outro tá fazendo, pelo que o outro está expressando. Mostrar a outra pessoa que ele pode contar conosco, tá bom? Sorrir, o exercício mais relaxante e simpático que Deus nos deu e criou pra gente, é o sorriso. É por isso que o pessoal sempre fala, o sorriso é a porta, tá bom? É o seja bem-vindo nosso, através do sorriso. Aquela pessoa que é carrancuda, com a cara fechada, a gente não consegue criar aquele laço afetivo, aquela afetuosidade com aquela pessoa. Mas quando uma pessoa é aberta, é sorridente e trata nós com esse amor, com esse sorriso, com essa afetividade, essa questão da afetividade, nós tenhamos a lidar ali com aquela relação, mantermos essa relação interpessoal de forma mais positiva. Bom, vamos analisar porque todos nós temos a ganhar com a melhoria de nossos relacionamentos e diversas formas de fazê-los. Existem diversas formas de nós melhorarmos os nossos relacionamentos, tá bom? Essa é só para vocês refletirem. Antes de criticar alguém, pesquise porque a pessoa agiu ou age daquela forma, tá certo? Muitas das vezes aquela pessoa está passando por um problema que é externo do seu trabalho, por exemplo, lá na casa dela. E aí você, descobrindo qual é o motivo dela funcionar daquela forma, você poderá elaborar como você vai trabalhar aquilo daquela pessoa. Por exemplo, ela é uma pessoa carrancuda, chega no trabalho com a cara fechada. Será o que está acontecendo? Avaliar isso e tentar proporcionar para essa pessoa melhorias, para que ela melhore, tá bom? Vamos lá. Entender por que as pessoas agem de determinada forma não é concordar com suas atitudes também, tá certo? Não é porque eu tenho que, a pessoa é grossa ali comigo, eu tenho que concordar com a atitude dela, aceitá-la, tá bom? A gente tem o direito, se é um convívio, se é um relacionamento, a gente tem que ter essa troca de informações. Ou seja, eu repassar para essa pessoa, olha, essa forma, vamos tentar melhorar de determinada forma através de um sorriso,
através de um gesto de carinho, sabendo o que é que essa pessoa está passando. Isso vai fazer com que a pessoa se modifique, tá bom? Entender, relacionar-se com outros custa nosso tempo e paciência, mas vale a pena, porque nós nos tornamos mais úteis aos nossos semelhantes. Ou seja, é claro que a gente sentar, conversar com a pessoa, falar sobre problemas familiares, problemas no trabalho, requer tempo. Mas esse tempo que você vai estar disponibilizando, ele vai ser de fundamental importância para a efetivação da afetividade. Tá bom? E a empatia, né? É um estilo de comunicação. Empatia e estilo de comunicação. Às vezes, nós não compreendemos porque temos certos tipos de comportamentos ou atitudes. Não tentamos verificar que isso pode acontecer porque temos dentro de nós conflitos que não conseguimos resolver. Esses conflitos íntimos impedem nossa maneira eficiente de agir. Ou seja, é como diz, eu não gosto muito de trabalhar questões de religiões dentro de nenhuma disciplina minha, mas essa é de fundamental importância. Porque nós temos nos evangelhos, seja qual for a sua religião que você segue, lá está dizendo, conhece a ti mesmo, que vai ser conhecendo a nós mesmos que nós vamos avaliar o nosso modo de nos relacionarmos com os outros, tá bom? Nós termos empatia. O que é essa empatia? A empatia é eu ver com que o outro fez uma coisa errada, eu entender o erro do outro, tá bom? E me colocar no lugar do outro. Mas se eu tivesse na situação dele, o que eu faria? Se eu tivesse na situação dele, o que eu faria? Nos colocarmos no lugar do outro. E a gente só vai fazer isso nos conhecendo a nós mesmos, tá certo? E aí fala um exemplo, né? O chefe briga com o subordinado porque o patrão exige eficiência da equipe, certo? Esse é um grande exemplo disso, tá bom? O chefe vai brigar lá com o subordinado, né? Mas esse chefe já estava sendo reclamado pelo patrão dele também. E aí, para ele se tornar eficiente, ele vai cobrar do outro. Se as pessoas descobrem como agem, por que agem, e tentam descobrir maneiras para compensar tais comportamentos, isso os ajudará a agir com mais eficiência no relacionamento interpessoal e na compreensão intrapessoal, certo? Eu espero que vocês leiam esse texto inteiro completo. Vai ser de fundamental importância para vocês, tá bom? A compreensão dos outros, um dos aspectos mais importantes nas relações humanas, tá bom? É a aptidão para sentir o que os outros pensam e sentem, sem, portanto, envolver com tais sentimentos. Esta aptidão denomina-se empatia. Isso é empatia. Vamos ter empatia, que é uma das palavras que hoje está mais batida. É a empatia, né? Vamos ter empatia para com os outros, tá certo? Bom, nossa aula está terminando por aqui de uma forma bem resumida, né? A nossa aula de hoje ressaltamos os tipos de relacionamentos humanos, com o relacionamento interpessoal e o relacionamento intrapessoal, e como a empatia contribui nesse processo de relacionamento. Certo? Desde já eu desejo uma boa noite a todos vocês. Qualquer dúvida, estejam me mandando, seja no privado ou podem colocar no grupo, tá certo? Qualquer dúvida que surgir, possam estar se comunicando comigo. Desde já uma boa noite a todos vocês e um forte abraço.